Estamos de volta com o Cartão Verde. No Palmeiras o clima não poderia ser melhor. É o melhor momento do time desde o início da temporada e há no ar também é uma possibilidade de que a situação melhore ainda mais. Para a partida de amanhã contra o 15 de Piracicaba, no Pacaembu, existe a possibilidade da estreia de 3 reforços e entre eles o aguardado atacante argentino Barcos. Clima de tranquilidade na Academia Verde após a vitória de virada no Clássico contra o Santos. A novidade do dia foi a apresentação oficial do argentino Hernán Barcos, que já estava há 2 semanas treinando com o elenco. O atacante de 27 anos, que veio da LDU do Equador, marcou 27 gols na última temporada. Chega como a principal contratação do clube e já está à disposição do técnico Felipão. É um grande clube a nível internacional. Barcos disse que o Palmeiras é um clube conhecido internacionalmente, que é uma honra ter sido contratado e crê que esta é uma grande oportunidade para o seu futuro. Eu creio que há um grande grupo. O argentino disse que o Palmeiras tem um bom grupo, com jogadores muito importantes e crê que terá um bom caminho por seguir. O Palmeiras enfrenta o 15 de Piracicaba amanhã à noite no Pacaembu e quer manter a boa fase, já que somando os confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o amistoso contra o Ajax e os jogos do Campeonato Paulista, a equipe está invicta a 11 partidas. Além do atacante Barcos, a equipe pode ter mais 2 estreias. O zagueiro paraguaio Román, contratado junto ao River Plate da Argentina, e o lateral direito Arthur, que veio do São Caetano. E aí, Vitor Beira, vai virar ó? Melhora um pouco, né? Ainda continua com o elenco tecnicamente inferior aos outros 3 grandes aqui da capital. Barcos é um jogador que sabe atuar na área, mas também sabe sair um pouco pelos lados, não é aquele centroavante totalmente pesado, lento. Chega para ser titular, sem dúvida alguma. O Palmeiras também tem aí o Wesley, pode chegar, que talvez ajude o Filipão a mudar a característica do time. Então, o Lucas de Oliveira, que eu citei no final do último bloco, queria saber a nossa opinião em relação a essa investida do Palmeiras na contratação do Wesley. A assessoria do Wesley agora no final da tarde soltou um comunicado falando que tudo estava muito mais lento do que a imprensa vinha falando até então. Diz que foi feita uma oferta até agora e que o clube não tinha respondido. Era essa... O Wesley não é um craque, mas é um jogador muito operário, né? Muito jogador de time, o Filipão gosta, ele pode de repente jogar com o Marcos Assunção e o Marcelo hoje no meio campo, com o Daniel Carvalho livre para encostar nos jogadores de frente, muda um pouco a forma do time jogar. Por que você falou Daniel Carvalho e não Valdívia? Porque eu acho o Daniel Carvalho mais jogador que o Valdívia, apesar da má forma. E agora com o Valdívia machucado, vai ficar 15 dias fora, acho que a chapa do Valdívia vai fritar um pouco, né? Se é que alguém terá a coragem de transformar o Valdívia em reserva, se for o caso. Acho que não. Embora o Filipão tenha pulso para isso, se fosse. Mas é verdade, 3 volantes ali com Márcio Araújo e Wesley, que correm, é bem bom. O Marcos Assunção podendo descer mais para fica os chutes, os cruzamentos. Campo equilibrado ali, dá uma. E um time forte boa, na jogada aérea, que o Filipão sempre consegue montar. Dentro da capacidade técnica do elenco, ele começa a formatar aí uma equipe que, se for coletivamente unida e bem trabalhada, uma equipe competitiva. E que precisa um tempinho também. O Michael pode falar disso pra gente também. A questão do Barcos que vem de fora, tem o zagueiro também que é estrangeiro. Quem vem de fora geralmente tem um tempo de adaptação. Todo mundo sabe disso. Não é de uma hora para outra que começa a render o que pode. Até brasileiro, quando está na Europa, quando volta também, precisa de um tempo para se readaptar ao futebol. É um pouco complicado, assim. Eu senti um pouco quando voltei. Você volta, o tipo de treinamento na Europa é diferente do Brasil. É diferente como? É mais... Porque eu ouvi falar muito na Alemanha que se treina pouco, assim. Treina muito pouco. O pessoal brasileiro até treina fora para manter. Começa a pré-temporada. A pré-temporada é muito puxada. Longa, né, inclusive. Longa e muito puxada, mas depois o treinamento é muito menos que aqui. Você se deu melhor em quê? Entendi. Você se deu melhor no estilo de treinamento alemão, muito pré e pouco depois, ou no brasileiro? Aqui é melhor. Cara, eu gosto de trabalhar mais, cara. Treinar em 2 períodos. É engraçado também quando você estava falando essa coisa de aprender tática e estava dando a explicação pra gente por que você tinha chegado nessa conclusão. Fiquei imaginando também se o jogador lá fora também não aprende mais disciplina do que a tática propriamente dita, entendeu? Não é não? Também um pouco, Michael? Eles têm um... No sentido de obedecer mesmo. Na Alemanha, o ponta é ponta. Eles vai embora mesmo. E não tem jogador que não entra, é só... Não tem diagonal, não tem... Lateral fica até o meio campo. É um pouco complicado. Tem que obedecer a lousa ali. Tem outras equipes que jogam diferente, ou então lateral passa,
o ponta vem para o meio, mas a disciplina na Alemanha, onde eu joguei, é muito importante. Ô, Toreiro, Flávio Mendes de Piracicaba pergunta para ambos os convidados o que acha da resposta. Gostaria de saber qual a possibilidade do Toreiro escrever um livro com as pérolas do palmeirense Valdívia. Diz ele aqui, já que ontem no Bem Amigos do Sport TV ele disse que gosta mais de ganhar do São Paulo do que do Corinthians, pois do Corinthians já está acostumado a vencer e do São Paulo é um pouco mais difícil. Engraçado que ele escreve aqui, como um bom e fanático palmeirense aí... entre parênteses, e quinzista de Piracicaba, imagina que se ele tiver nascido antes de 76, ele sofreu, né? Quando o Palmeiras de 15 disputaram o título paulista. Mas você tem alguma resposta? Não, acho que não precisa, né? Escrever um livro do Valdívia já... Ele fez sabe, uma é uma arte em meia-culpa hoje, movimento, as pessoas repetem e tal. Num livro mas, ele fica morto, tá? mas que ele não fez ontem também, né? Ele está citando aqui a entrevista de ontem do Bem Amigos, mas hoje, depois falando para a ESPN, ele falou que realmente saiu um pouquinho mais do que devia, que não comeu como devia ter comido, não dormiu como devia ter dormido. Com a torcida aplaudindo, idolatrando, os jogadores se divertindo, sem priorizar o trabalho. Vamos ver se agora entra na linha. Tecnicamente, até falar, por exemplo, ele pode ser um segundo atacante. Perde um pouco de velocidade no contra-ataque, mas jogador com qualidade de passe que ele tem, pode ser um segundo atacante. Meio cruel falar não é o ideal, mas... é meio cruel falar do Valdívia, porque tem toda essa sequência de lesões que a gente sabe que não é uma coisa fácil para o jogador. Lesões, para quem tem problemas musculares, tem que tomar remédios e não cumpre o tratamento corretamente. É essa a discussão. Se machucar, faz parte, genética. Agora, não se cuidar, não faz parte. E o Valdívia não foi o jogador que se cuidou. Essa é a grande questão. O que passa é se cuidar agora. E colocaram sobre ele realmente um peso que, para ele dar conta, ele tinha que estar afinado, ele tinha que estar com gastaram demais com ele. Certinho. Custou uma fortuna. Bom, falamos do Corinthians, vamos ouvir então agora o mais novo contratado do Timão, o Meia Douglas, que inclusive já treinou hoje. Estou feliz. Né, eu até me arrependi de ter saído, né, naquela época, né, então não vi a hora de poder retornar, né, de poder ver os amigos, né, de realmente estar em casa. Eu não esperava que fosse tão rápido assim. Né, então, independente de ter sido rápido ou não, o importante é eu estar aqui, estar feliz, né, poder voltar a São Paulo, né, jogar pelo Corinthians, que é uma grande equipe. Bom, foi rápido, há um problema burocrático aí, mas talvez o Douglas tenha essa parte de papel resolvida até a data do Clássico com o time do Maia. O Tite pediu a contratação do Douglas para jogar contra o Tolima. Ano passado, falou que era uma prioridade. Não conseguiram contratá-lo. Olha o Douglas aí em ação. Passado um ano, ele chega ao Corinthians, o Tite gosta muito do Douglas. Eu vi muita gente criticando a contratação, eu discordo. É um jogador que chega, não sente a camisa. Vai chegar para ser titular, provavelmente o Danilo Dança aí, já deve jogar. O palpite meu vai jogar na linha os 4 mais adiantados com o Douglas, o Alex, o Emerson e o Liedson. Acho que é uma tendência. Eu não sei, eu acho que o Corinthians está montando um elenco forte. O Corinthians tem um desafio mais simples, por exemplo, que o do São Paulo, que remontou o time inteiro. O Corinthians segurou uma estrutura, vai acrescentando um jogador aqui, outro ali. São Paulo não tem a Libertadores, né? Oi? São Paulo não tem a Libertadores. Não tem a Libertadores, mas tem a Copa do Brasil e vai ser muito cobrado na Copa do Brasil. Porque o São Paulo, dos times que estão na Copa do Brasil, é quem tem o elenco mais forte. Se pegar jogador por jogador, o São Paulo tem o time mais forte das equipes que vão entrar na Copa do Brasil. Tem os adversários difíceis, tem o Grêmio, o Botafogo tem um time titular bom, acho que precisa caprichar um pouquinho mais ainda no elenco. O Palmeiras é um time que você tem que respeitar. O Cruzeiro, que não está com grande time, mas é o Cruzeiro, o Galo. Agora, tem o time mais forte. O Corinthians, pela primeira vez, me parece que entra numa Libertadores tranquilo. O Corinthians sempre entra na Libertadores com aquela coisa louca, pressionado. Tem 2 jogadores lá que já foram campeões, o Alex e o Danilo, tem outros jogadores rodados, conhecem o futebol. Mas acho que a sombra que a gente botou aí, acho que ela continua. O Tite confirmou que vai poupar o Alessandro e o Chicão. Né, essa coisa para não correr o risco. Você, com essa sua colocação, essa sua opinião, respondeu, de certa forma, a pergunta do Raildo da Silva, morador do bairro da Bela Vista, aqui em São Paulo, que queria saber da gente se o Corinthians está no mesmo nível dos adversários da Libertadores. Eu penso que o Timão deve jogar sem a obrigação de ganhar. Se você tiver essa forma aí, Raildo Paus, passa para o Tite, porque ele está precisando dela. Eu acho que está no nível de disputar a Libertadores. Né? Pelos investimentos que são feitos aqui hoje em dia, quanto custa o futebol brasileiro, nós somos o país mais rico do continente. Então, nas últimas 8 finais de Libertadores houve uma equipe brasileira lá, isso nunca tinha acontecido. Então, o futebol brasileiro entra com grande chance, ou com chance muito boa de ser campeão. Tem o Boca Juniors aí, que é uma equipe, por exemplo, pode complicar. Agora, eu acho que dos 5 brasileiros, só quem está um pouco abaixo é o Flamengo.
por causa desse pacote geral. Assim. Os outros 4, Corinthians, Santos, Inter e Fluminense, todos têm chance. O Vasco está bem, realmente. O Vasco também jogou. O Fluminense está jogando nesse momento, está estreando na Libertadores contra o Arsenal, está ganhando de 1-0. O Arsenal Sarandi... O Zubi pode confirmar se ainda está com esse placar. A presença do Arsenal de Sarandi é meio que uma aberração da... É esse o resultado mesmo até agora. Do pessoal da... um rolo político da AFA, que é a CBF de lá, da Argentina, com a Conmebol. Porque o Arsenal está jogando a Libertadores porque ele foi o segundo melhor argentino na Copa Sul-Americana. Porque a Conmebol queria dar vida a essa competição, essa Copa Sul-Americana, foi lá, falou com o Julio Grandona, falou, me dá a vaga aí da Libertadores, aqui na Conmebol para time argentino. E o primeiro time ia, só que era o Vélez, que foi até a semifinal. O Arsenal perdeu de 2-1 e 3-0 para a Universidade de Chile nas quartas de final, foi até as quartas de final, e por ter ido às quartas de final, foi o segundo melhor argentino, melhor porque o Vélez já está classificado, e por isso joga Libertadores. Quer dizer, é um time que entra na competição semi-morto. Bom, antes de a gente fazer mais um intervalo, e estamos devendo o Santos do Torreiro ainda. Os tuiteiros, Gui Barbuja, que é de Catanduva, aqui no interior de São Paulo, fala para o Michael que ele lembra um pouco o Hernanes em campo e que ele merece uma vaga no time titular, sim. O Alan César também, tuiteiro, também vai no mesmo caminho. O Michael pode ser o novo Hernanes, ele está pronto para brigar pela vaga. Você vê semelhança com o Hernanes? O Hernanes é um jogador fora de série, assim, muita qualidade, habilidoso, chuta com a direita, com a esquerda. Vamos ver, trabalhando aí a gente... Mais ofensivo. O Valdemir Neto, que é de Salvador, baiano aqui, queria saber do Michael como está o relacionamento dos jogadores do Tricolor. Pois no ano passado tive a oportunidade de encontrar o time no aeroporto e me pareciam todos muito distantes uns dos outros. O que é que você acha? Mudou alguma coisa realmente do ano passado para cá? Se você não estivesse lá, mas... no passado eu não estava. Não, mas você sabe como está hoje, está pertinho. O ambiente é muito bom. Lá no São Paulo é fantástico a estrutura, a gente tem de tudo e o grupo está focado em busca do mesmo objetivo, que é conquistar títulos, então o ambiente lá tá muito bom. Tá, eu tenho uma pergunta também. Eu vi o Douglas falando que se arrependeu de ter saído do Corinthians e tal, e ter ido para o exterior. Você se arrependeu de ter ido para a Alemanha e voltado? Não, para mim foi bom, eu aprendi bastante, foi uma experiência nova e o que eu passei lá eu pude trazer um pouco para o Brasil e que me ajudou bastante. Bom, eu falei do Tite só para completar o Corinthians, falei da coisa de poupar o Chicão e o Alessandro, mas tem muita gente que volta, né? Volta o Sheik, né? Volta... O time provável de ser Júlio César, Eldinho, Wallace, Leandro Castanho, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Alex e Danilo, o Sheik e o Liedson na frente. Eu acho que esses jogos do Campeonato Paulista contra equipes pequenas, para quem disputa uma Libertadores, só servem como preparação mesmo. Só serve para dar dor de cabeça, é isso, né, Toledo? A gente entra no Santos, assim, que realmente eu falei aqui, perdeu o conjunto, é um momento meio... A corneta. Não, mas o Santos perdeu antes, né? Não, mas digo assim, longo, essa ausência de futebol é um tanto... Tem um efeito endorfina, né, no Santos. Assim, ganhou a Libertadores, aí relaxou e tal. Então o brasileiro foi assim... Você acha que o Santos jogou um grande futebol na Libertadores? Não, mas ganhou. Perfeito. Né? Ganhou, efeito endorfina. Aí relaxa. Inquestionável. Ele ganhou na fase mata-mata sempre por um gol de diferença. Exatamente um. Foi tudo São difícil. Rafael e São Neymar definiram os principais jogadores. Mas não, foi um bom time. Na verdade, não é justo. Não, mereceu o título, bem, inquestionável. ganhou, sabe? E era um time mais forte do que está hoje. Tinha Jonathan na direita, Alexandre na esquerda, Danilo no meio, junto com a Arouca. Uhum. Era um time, né? Ganso e Elano melhores do que hoje. Era um time muito mais forte do que o Santos tem hoje. Né? Ele perdeu os dois laterais, perdeu o Danilo, perdeu 3 caras bacanas, né? Deu uma enfraquecida grande mesmo. E você acha que quando chega da Libertadores, o Santos tem o Botafogo agora, né? Na quinta-feira, joga com o Linense depois, e aí estreia na Libertadores. Você acha que muda um pouco? Porque a gente vê também que o time parece que no clássico contra o Palmeiras, tudo bem, você falou do calor, você falou do monte de coisa, mas você vê que... Sabe, não tem, vou falar o português, cara, não tem tesão, parece. 10, 15 dias de preparação a menos que o Palmeiras, porque o Santos foi punido, tem que jogar o Mundial, os jogadores retornaram no dia 20 da pré-temporada, enquanto o pessoal do Palmeiras voltou no começo do mês. Então isso pesa bastante também, né? Tem essa desculpa questionável. E por 15 dias tem esse efeito preparação. Não, tá entrando, conjunto, daqui a 2 semanas aí dá para... E cá entre nós, hein? Um certo trauma de enfrentar o Palmeiras ultimamente, né? Vocês que são santistas. Não, é impressionante, tem sido difícil, realmente né? Deve ser alguma coisa psicologicamente pode ser explicada também. É ecologia, né? Tá ali ajudando o verde, tarará, é uma questão. E agora, é politicamente correto. E eu enchi a paciência de um amigo esses dias falando o seguinte, que a imagem que eu tenho, por exemplo, o Neymar, a gente pode chover numa olhada, aquela coisa que se fala sempre do Neymar,
pegar uma rusguinha aqui, outra lá. Agora, o caso do Ganso é muito mais complicado. A imagem que me parece a perfeita é que tem um maestro ali que está desafinado, cara. E aí todo o resto fica meio sem ritmo. Talvez seja a melhor imagem para... Não é que é do Ajudaria Ganso. muito se ele estivesse bem. Não, sim. sim. Mas ele não estando bem é que pode complicar mais do que complicaria se fosse um jogador mediano passando por uma fase duvidosa. Eu acho que o meio-campo não está marcando bem desde o ano passado. E ali que complica a retomada de bola, a posse de bola. O meio-campo do Santos, o meio-campo tinha Aroca, dali do jogador direito, Elano. E Adriano. Ganso, qualidade, né, do passe do passe. O corredor, o cara que marca tremendamente e tal. Tá sem esses dois. Né? O Danilo para sempre, ou quase. E o Adriano também. Então, aí perdeu o volante, né? O Danilo realmente piorou um tanto. E a notícia de hoje do Santos, que foi até o que a gente escolheu para colocar na nossa tarde aí no vídeo, é com relação ao Zé Roberto, a volta do Zé Roberto, que teria encerrado já o contrato com o Garrafa, mas tem uma questão, no começo se falou que o Santos pagaria 1 milhão, o presidente disse que era dinheiro demais, e é mesmo, embora a gente saiba que o futebol sempre paga muito mais do que deve, e muitas vezes mais do que pode, né? Mas te parece um jogador para ir atrás mesmo, e o jogador que tem que ficar de olho? Acho que é um jogador bacana, mas eu não sei como que tá, né? É um cara que já está na Arábia, assim, né? Uma certa idade, né? Quando ele esteve no Santos foi sensacional. Jogou mas muito foi bem. 2006, 2007, né? Fica sempre no imaginário, né? Acho que foi o que fez o Joel voltar. Sempre tem essa questão do passado, né? É que o passado não joga. Agora ele estava na Arábia, então não deve estar mais com o pique que estava no Campeonato Paulista. Quando ele ganhou, jogou muito bem e tal. Foi ótimo mesmo. Mas teria lugar no Santos, né? Sei lá, tranquilamente. Se tivesse igual da outra vez, teria. Está melhor que o Henrique, por exemplo, que está hoje, cederia a vaga. Ele até falou já que jogaria de volante e tal. E é um passe, né? Você sai com o Aroca e com o Zé Roberto, melhora muito ali. Né? Pro Ganso, recebe mais redondo, Elano. O Henrique também, eu acho que considerando um jogador que pode render mais, realmente me surpreendeu que ele não tenha ficado nesse estágio que ele está. Ainda não é o Henrique do Cruzeiro, né? Que fez boas partidas também, embora às vezes fosse regular também um pouquinho. Né? Irregular. Bom, o Cartão Verde faz o último intervalo, na volta vamos ver se a gente consegue falar ainda do Joel e também da chegada do Falcão ao Bahia. Não sai daí, Cartão Verde volta em instantes.